manhã, muito bom dia, muito bom dia. Estamos reunidos aqui nessa plataforma virtual mais uma vez. Esse culto gravado, um culto com participação coletiva, ele fica disponível na página da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no Facebook e também na nossa conta lá no YouTube. Mas eu gostaria muito de acolher cada um e cada uma nessa manhã dominical, nesse dia 28 de junho, acabando junho, né, gente? Acabando junho, nós não tivemos a nossa festa junina, não vamos ter, nós não estamos nos encontrando presencialmente, mas estamos sim, de forma muito intensa, nos encontrando aqui virtualmente. E como eu disse domingo passado, eu quero incentivar cada vez mais os contatos aí por telefone, né, os contatos via mensagens, mas por telefone é melhor, a gente sente o calor da voz, isso é muito bom. Então, nesse acolhimento, já fica aqui o meu incentivo para que a gente se comunique um pouco mais por telefone, se aproxime um pouco mais. Hoje, 13º domingo no tempo comum, nosso 15º, meu Deus, 15 semanas sem nos encontrarmos. Imagina só que coisa difícil, né? Eu quero celebrar com você e no início dessa celebração, ler um salmo pequenininho, mas um salmo intenso, que nesse tempo comum é importante para a gente. Salmo de número 13, diz assim o salmista: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. E eu coloco assim, atenta para nós, responde-nos, Senhor, Deus nosso. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, Senhor. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. O convite é esse, para que a gente busque a Deus, cante a Deus, porque Ele, mesmo no meio da adversidade, tem nos feito muito bem. Oremos então, minhas irmãs, oremos também, meus irmãos. Pai, no nome santo de Jesus, que no início aqui desse encontro, mesmo que ele seja virtual, num primeiro momento distante, mas as nossas almas, os nossos corações, as nossas intenções estão juntas nesse tempo. Assim então, Senhor, juntos e juntas, falamos contigo, com o mesmo coração, confiados e confiadas na mesma graça. Seja presente em cada família, seja presente em cada lar que nos acompanha, seja presente em cada pessoa que acompanha aqui essa gravação e que a presença do Senhor possa constranger nossos corações. Que a presença do Senhor possa nos transformar no dia de hoje. E que assim, Deus, no nome santo de Jesus, a graça do Senhor continue abundante sobre todos e sobre todas. Amém. Celebremos juntos. Cantemos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Nossa glória, vida.
louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. Mais um domingo aqui de isolamento social. Estamos, no entanto, buscando servir a Deus com as condições que nós temos, e Ele, nesse momento, nos convida a nos aproximarmos dEle e a dizer a Ele aquilo que dói, aquilo que nos incomoda, aquilo que nós achamos que nos tem afastado dEle. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 12 a 16, ele nos diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Não oferecer os nossos corpos a serviço do pecado, mas sim oferecer os nossos corpos, nossos talentos, nossas virtudes, nossas capacidades a serviço do Senhor, para a transformação do mundo, para a transformação de nós mesmos. Não podemos cair na armadilha de achar que, uma vez libertos, alcançados pela graça, podemos tudo. Não podemos, nós somos servos do Senhor. E Ele que nos diz aquilo que é bom, aquilo que convém, aquilo que é agradável, aquilo que constrói. A falta de liberdade é exatamente aquilo que nós achamos que é ter liberdade. Quem acha que tudo pode não é livre, é escravo. Quem se submete ao Senhor não é escravo, é livre. Confessemos então os nossos pecados ao Senhor.
Deus, aqui estamos nós, tempos difíceis, não é, Senhor? Tempos difíceis e muitas vezes não temos compreendido qual o teu propósito para conosco e muitas vezes temos cometido pecado. Pecado da incompreensão, pecado da ignorância, pecado, Deus, da falta de paciência, pecado muitas vezes, Deus, de não entender nem a nós, nem ao próximo, nem àquele que nos ama. Por isso, Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos, ajuda-nos a sermos melhores, ajuda-nos a amar o nosso próximo, o nosso familiar, o nosso irmão, o nosso colega de trabalho. Ajuda-nos, Deus, nesses tempos de turbulência, a termos mais amor, mais paciência, mais compreensão. Ajuda-nos a esperar no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. No nome santo de Jesus. Amém. O mesmo apóstolo Paulo, aos Romanos 6, 17 a 23, ele nos escreveu assim: Mas graças a Deus que outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes a vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Linda palavra do apóstolo Paulo, porque a morte não é a morte física, é a morte moral, é a morte espiritual, é a morte social, é o estar totalmente isolado, é o estar alheio à vida humana, é estar alheio ao sofrimento humano, é não fazer parte de uma comunidade que segue, que caminha, que busca, que luta por justiça, por dias melhores. É não se integrar a um povo, a um país, a uma sociedade que busca aquilo que é melhor para todos. Isso é a morte. E como temos visto, morte por aí, não é verdade? Não é a morte física, infelizmente, que a Covid nos trouxe e está a nos espantar. É pior. É a morte como gente, morte como pessoa. O salário do pecado é a morte, é a ignorância, é a inexistência, é o banimento. Mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus. Essa é a salvação que Ele nos dá. Esse é o dom que Ele nos dá e que nos coloca em lugar de honra, em lugar de fazer a vontade dEle e transformar a nós e esse mundo que nos cerca. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nome dEle, Jesus Cristo, o único que é capaz de perdoar pecados, eu declaro que se você confessou com sinceridade de coração, você está perdoado. No nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele me deu seu amor. Doce amor. Olá, irmãos. Vamos para a leitura da palavra, Mateus 10, do 40 ao 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bom, nesse momento em que estamos vivendo, é importante que cada um de nós continue honrando com os nossos compromissos. Para isso, as nossas contribuições de dízimos e ofertas podem ser feitas por meio de transferência bancária, que vai aparecer o endereço logo abaixo desse vídeo. E caso os irmãos que não conseguirem fazer essa transferência bancária, eles podem estar procurando um dos pastores ou um dos presbíteros que vão estar direcionando essas contribuições de vocês. Senhor, abençoe os dízimos e as ofertas, abençoe cada um e cada uma para que possa contribuir da melhor forma possível, abençoe cada um e cada uma que não possa, que não tem condições de dar um pouco do que o Senhor dá, mas que em breve o Senhor vai abençoar, que eles possam contribuir da melhor forma possível. Abençoe muito a igreja, abençoe cada um e cada uma, hoje e sempre. Amém. Após ouvirmos o chamamento do ofertório pelo casal Tialey e Jéssica, que a quem eu agradeço aqui, muito obrigado pela participação nessa celebração. Eu gostaria muito, que nós mais uma vez renovássemos as nossas entregas de corpos, de almas, de vida a Deus, e que a nossa existência seja sempre culto, constante, contínuo ao Senhor. Eu quero acolher de maneira muito especial as pessoas que assistem à nossa celebração e que não são ainda membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
muito obrigado por você se unir aqui conosco nessa plataforma virtual, e eu espero que em pouco tempo, quando nós retornarmos os nossos encontros presenciais, eu espero te receber, espero te ver, te dar um abraço, tá bom? Então, acompanhe conosco sempre, eu espero que você conosco aqui tenha um exercício de espiritualidade com muita saúde no nome santo de Jesus Cristo, né? Pela santa e única Trindade maravilhosa, Deus uno e trino, que ela seja sempre a luz, a vida, o sustento meu e seu. Obrigado pela sua presença. Oro por você que visita a gente nesse culto. Pai, no nome santo de Jesus, eu intercedo pela vida dos nossos visitantes, essas pessoas, que elas sejam de fato alcançadas pelo Senhor nessa manhã dominical, que em cada experiência delas contigo, o Senhor se faça um pouco mais conhecido a elas e possa, Deus, ser assimilado por todas elas. Possa, de fato, ir vivendo dentro delas e transformando cada uma, assim também como nós necessitamos dessa transformação cotidianamente. Que seja assim no nome de Jesus. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre, sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda e se sinta acolhido e acolhida pela nossa comunidade de fé. Após agradecermos a Deus aí pela vida das pessoas que acompanham conosco o culto, que nos visitam virtualmente, celebramos agora a vida das pessoas que estão na nossa comunidade de fé e que nesta semana recebem mais um tempo de vida. E eu quero começar com duas pessoas muito especiais, não só para mim, mas para toda a comunidade, que agora, amanhã, no dia 29, na segunda-feira, celebram mais um ano de vida. Então nós celebramos a vida de Denise Bastos e celebramos a vida da nossa querida Helenice Moreira. Então, obrigado demais pela presença de vocês, pelo privilégio que nós temos de trilharmos aí parte da jornada cristã ao lado de vocês duas. Que amanhã, na segunda-feira, quando começar mais esse ano na vida de vocês duas, Deus seja sempre o sustento de vocês, vocês sejam agraciadas por Deus, fortalecidas por Deus no nome de Jesus Cristo. Que também seja fortalecido na terça-feira, dia 30, da mesma forma que Denise e da mesma forma que Helenice, o nosso querido Wellington Camilo. Parabéns, Wellington, tudo de bom para você, Deus seja contigo também, celebra a vida aí, mais um ano de vida que Deus te dá e nós celebramos contigo. E na quarta, o recém-chegado foi recebido na última turma de membros. Eu agradeço muito pela vida do Igor e gostaria muito, né? Igor que tem aí todo dia batalhado a vida, eu gostaria, Igor, que você fosse aí onde você estiver, sustentado por Deus também nessa quarta-feira. Parabéns para você. Então celebramos Denise, Helenice, Wellington e Igor nessa semana. Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus. Amém. Alguns avisos importantes, paramos um pouquinho aqui esse tempo de oração, nesse tempo onde colocamos as vidas dos nossos aniversariantes diante de Deus, também oramos pelos nossos visitantes, mas agora eu preciso parar aqui um pouquinho e partilhar com vocês como que estamos caminhando nessa 15ª semana sem encontrarmos presencialmente. Desde março, né, gente? Difícil isso? Eu sei que é difícil, mas ainda eu preciso dizer, o conselho da nossa igreja entende que não é hora de nós retornarmos com os nossos encontros presenciais. Eu sei que tem muita gente com uma expectativa até que a gente retorne com o culto vespertino, pelo menos. Mas nós estamos entendendo que o número de casos das pessoas contaminadas com essa doença atroz, que é a Covid-19, infelizmente tem aumentado na nossa capital e a gente entende que a gente precisa cuidar de nós próprios e dos outros. Então, aguentem aí um pouquinho. Daqui a pouco a gente retorna, se Deus quiser, claro que com todos os cuidados devidos, né? A gente está imaginando aqui como que deve ser esse retorno, tá bom? Então, atividades ainda suspensas por tempo indeterminado. Continuo dizendo, se você precisa de cuidado pastoral, se você precisa de cuidado terapêutico, psicológico, se você precisa de cuidado psiquiátrico, entre em contato conosco. Nós estamos aqui inteiramente à disposição. Segundo a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, em parceria com o Serviço Assistencial Dorcas, nós temos profissionais para cuidar de vocês, tá bom? A equipe pastoral está toda disponível. Eu, reverendo Erson, reverendo Felipe, por favor, contem conosco. E eu quero, claro, te convidar para continuar aqui conosco nas nossas transmissões ao vivo, né? Então nós temos transmissões ao vivo, quinta à noite e domingo à noite, todas às 19 horas, tá certo? Quinta, 19,
culto de oração e meditação, domingo às 19, seria o nosso culto vespertino. A gente reconfigurou para que ele seja virtual, então uma reflexão, um tempo de oração, né, as celebrações dos aniversários, algumas notícias, alguma coisa nesse sentido. Tá legal? No domingo de manhã, às 10 da manhã, é essa transmissão gravada com participação coletiva, onde a gente reencontra alguns irmãos e algumas irmãs. E eu te convido para toda quarta-feira, 20 horas, lá no meu Instagram, Jorge Diniz, 1971, a gente tem um estudo, eu tô já no capítulo 6, terminei o capítulo 6 na última quarta-feira, então a gente está continuando no estudo do Evangelho de Jesus segundo João. Está convidado, está convidada. Assim, eu espero vocês nas nossas celebrações virtuais. Os projetos do Serviço Assistencial Dorcas continuam, então, esta semana mesmo, nós já entramos em contato lá com o Clã das Lobas, porque nós estamos sempre levando o alimento, o produto de limpeza, o produto de higiene pessoal. Para quem não sabe, é uma parceria que o Serviço Assistencial Dorcas fez com o Clã das Lobas, que o Clã das Lobas está cuidando das mulheres que trabalhavam na região da Guaicurus. Mais de 30 hotéis foram fechados. Desculpa repetir para quem já ouviu, mas tem gente aí que não ouviu. E a gente está, de alguma forma, servindo essas mulheres que são profissionais do sexo lá da região e que muitas vezes a nossa sociedade as exclui. Nós não faremos isso. Nós queremos, de alguma forma, nos colocar à disposição para que elas tenham dignidade nesse tempo tão difícil que todo mundo está atravessando, tá bom? Então a gente tem levado alimento, tem levado produto de limpeza, tem levado material de higiene pessoal e a gente, nós nos sentimos honradíssimos por fazer isso ao lado do Clã das Lobas, tá bom? Também tem o projeto Mulheres Livres, né? Esse projeto a gente está recolhendo, já recolhi alguns livros, tem até alguns livros lá na nossa salinha da Junta Diaconal. Se você quiser entregar, pode entrar em contato comigo no privado, eu vou lá contigo, recebo os livros. Se você tiver um cantinho na sua casa, deixa os livros aí, depois você entrega quando nós retornarmos com os nossos cultos presenciais. Mas o objetivo é montarmos uma biblioteca lá no Presídio Feminino de Vespasiano, tá bom? É muito importante, porque a gente entende que boa leitura faz parte, é mais um instrumento para reconstrução, para ressignificação daquelas mulheres que estão lá privadas de liberdade, pagando as suas dívidas com a sociedade, tá bom? Então, esses dois projetos importantíssimos. Outro projeto que a gente tem é o projeto de entrega de cestas básicas, né? Muitas famílias têm sido alcançadas, famílias, inclusive, até de amigos e amigas das nossas famílias, né? Então, se você tem alguém que está passando por dificuldade, entre em contato conosco também, se precisa de alimento, a gente pode também ajudar e servir. E graças a Deus, nesse mês que passou, nós tivemos uma doação um pouco maior que o normal e a gente conseguiu alcançar um número maior de famílias. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Participe desses projetos, venha ajudar conosco, nos ajude a ajudar quem precisa. Beleza? Após, então, todos esses avisos importantes da nossa vida comunitária, eu quero te chamar à oração. Precisamos hoje de muita força, que Deus seja sempre presente conosco e nos fortaleça nesse tempo. O primeiro motivo de oração hoje é pela família da nossa querida Dona Mercedes. Temos orado por Dona Mercedes nesses últimos anos. Dona Mercedes atravessou uma luta muito árdua contra o câncer e na última sexta-feira, no dia 26, na manhã da última sexta-feira, aprove o Senhor, na sua infinita misericórdia, recolher Dona Mercedes, que é mãe de Aline, sogra de Flávio, avó dos nossos queridos Sofia e Theo. Então hoje nós oramos por Aline, por Flávio, por Sofia, por Theo e por toda a família enlutada, pedindo a Deus muita força para eles. Em nome de Jesus Cristo, que o Consolador, o Santo Espírito, seja presente sobre a vida de Aline, de Theo, sobre a Aline de Flávio, de Sofia, sobre essa casa, sobre todos os familiares, que o Senhor seja aquele que consola, aquele que fortalece, aquele que sustenta, no nome santo de Jesus, que essa família seja agraciada e que consiga atravessar um tempo de luto completamente sustentada por Deus.
Agora, continuemos aqui o tempo de oração, agora dirigido pelo nosso querido irmão Jonatas. Que Deus, então, nos conduza pelo Teu Santo Espírito a falar com Ele nesse tempo. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu convido você, minha irmã e meu irmão, para falarmos com Deus agora. Ó Deus de amor, nosso Pai, nossa Mãe, quero colocar diante do Teu altar agora toda a Tua imagem e semelhança que tem passado por momentos adversos, por tantos problemas que estamos vivendo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, principalmente aqueles que estão enfermos, acometidos por essa nova doença, por esse novo vírus. Eu oro para que sejam curados. Oro também, Senhor, pela família daqueles que já partiram e que se encontram enlutadas, que elas possam ser consoladas. Eu oro pelos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente e os demais profissionais que estão fazendo com que o essencial funcione nesse tempo. Que o Senhor os abençoe. Eu oro, Deus, pelo avanço científico, pelo avanço do conhecimento, pelos pesquisadores e pelos cientistas, para que muito em breve possamos ter vacina, remédios e que sejam acesso para todos e todas. Eu coloco diante do Senhor aqueles que são despossuídos, que têm passado necessidade, que têm menos do que o necessário. Eu oro para que haja uma grande onda de caridade, de solidariedade, de partilha, e que aqueles que têm mais que o necessário estejam com as mãos e os corações abertos e que esse encontro aconteça. A médio e longo prazo, Deus, eu queria ver justiças de reparação, políticas de reparação, de justiça social e de equidade. Deus, eu coloco diante do Senhor tantas mulheres que têm sofrido violência doméstica nesses tempos de quarentena, tantos idosos desprezados, tantos LGBTs que têm vivido com suas famílias intolerantes, os povos tradicionais que têm sido contaminados pela ganância dos homens. Todos esses, Senhor, eu apresento diante de Ti. E eu oro a Deus pelos demais desprezados, marginalizados, invisibilizados, silenciados dessa estrutura, desse sistema, da nossa sociedade. Toda a Tua imagem e semelhança coloco diante do Teu altar, que o Senhor nos movimente para que todos tenham as suas necessidades sanadas e tenham os corações aliviados. Oro pelas nossas famílias, pela nossa comunidade de fé, para que nós sigamos sendo a lanterna dos afogados, como naquele livro do Jorge Amado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Salvador, Teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em Teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és Tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Deus e Pai seja sobre você e sobre a sua casa nessa manhã de domingo. Eu te cumprimento em nome de Jesus, desejando que você esteja bem, que sobre a sua casa seja tempo de paz, apesar de toda essa confusão que estamos vendo no mundo inteiro. Gostaria muito de estar junto com você na nossa comunidade de fé, mas
por hora nos encontramos virtualmente. E sobre esse agora, esse tempo que estamos vivendo, eu gostaria que nós refletíssemos em um tema que eu escolhi para nós refletirmos à luz das Escrituras. E eu quero muito que Deus te abençoe e me abençoe também, através da reflexão da Sagrada Escritura. Aquele que desejar, abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do verso 24 em diante. Mas antes de fazer a leitura de Mateus 6, 24, nós iremos orar, pedindo a Deus iluminação. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante do texto sagrado e pedimos que o Senhor nos abençoe com iluminação nesta manhã de domingo. Pedimos que o Senhor nos capacite a entender o texto e, à medida que a reflexão for acontecendo, que o Senhor, ó Pai, jogue luz sobre o texto e nos mostre a Tua vontade, o Teu querer e o Teu apacentar sobre as nossas almas. É o que a gente te pede, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, a um odiará e amará a outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Meus queridos irmãos e irmãs, eu escolhi esse texto que trata do tema da ansiedade para refletir com vocês, porque em mim mesmo percebo essa questão da ansiedade com muitas pessoas com quem tenho conversado, percebo-as também ansiosas. E os motivos estão aí. Hoje, antes de começar essa reflexão com vocês, vi que já somos mais de 55 mil mortos pelo coronavírus no Brasil.
Somos porque acredito que esses que morreram são parte de nós. Não são apenas um número, não são apenas dados frios que vão crescendo e pouco dizem sobre nós. Pelo contrário, acredito que eles são parte da humanidade, da qual eu e você fazemos parte, e a perda dessas famílias é também a nossa perda. Portanto, esse número que cresce e as preocupações que advêm relativas tudo a isso, o nosso estado de Minas Gerais, que estava relativamente bem, com números baixos e tudo mais, a gente já escuta já sobre superlotação dos leitos que podem atender nas UTIs, e escutamos essa semana o governador do estado dizer de uma possibilidade de lockdown no estado. O prefeito de Belo Horizonte já vem sinalizando isso há mais tempo, mas agora até mesmo o governador, que era contrário a qualquer ideia de fechar o estado, já começa a se abrir a essa possibilidade, uma vez que os casos em Minas Gerais parecem estar subindo mais do que antes, e Minas Gerais pode ser um grande cenário de crescimento de casos. No meio disso tudo, é comum que nós nos deixemos ficar ansiosos. A ansiedade não é um mal que não atinge o cristão. O cristão também é alguém que fica ansioso, porque o cristão está inserido no mundo, o cristão sofre as dores do mundo, os problemas da sociedade também atingem o cristão. E eu e você, meus queridos, fazemos parte dessa sociedade que sofre nesse momento, tem medo de perder o seu emprego, tem medo de faltar o pão nosso de cada dia, tem medo de faltar o auxílio, tem medo de que se estenda por muito ainda o tempo até encontrarem a vacina para que nós possamos ter uma vida mais normalizada. Tudo isso gera em nós ansiedade, as incertezas sobre como será o amanhã, sobre como venceremos isso tudo, como lidaremos com essas coisas, o que será de nós? Teremos emprego? Teremos o pão? Será que devemos simplesmente peitar tudo e sair para trabalhar porque precisamos comer? Ou devemos ficar em casa porque podemos adoecer e assim também morrer? Parece aquele ditado popular, né? Aquele dito popular, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ficar em casa, morro de fome. Se sair, morro de vírus. Todas essas questões, por mais que eu acredito a maioria de nós somos privilegiados e temos agora algum respaldo para ficar em casa, trabalhar à distância, etc. e tal, eu acredito que apesar desses confortos, as preocupações também vêm sobre nós. E Jesus, no seu tempo, na Palestina, ele se preocupou com a ansiedade de todos que o cercavam. Jesus tinha um olhar muito particular sobre as pessoas. E eu gosto muito de lembrar que uma das palavras que mais marcaram Jesus depois da sua ressurreição foram as palavras ditas pelos seus discípulos que sofreram o aprisionamento de Jesus, sofreram o julgamento de Jesus, sofreram a via crucis, sofreram a morte e sepultamento, sofreram os dias aos quais Jesus ficou preso naquela cova morto, sofreram com medo de serem os próximos a serem entregues ao Império Romano, sofreram. As angústias que estavam sobre eles era tanta que quando viram Jesus e caminharam com Jesus por alguns dias,
A pergunta que eles fizeram para Jesus, registrada no livro dos Atos, no momento da ascensão do Senhor, não é outra senão: Senhor, agora é a hora que o Senhor vai estabelecer o seu reino? É agora que vai acabar isso tudo de errado? É agora que vão acabar os problemas do mundo? É agora que a dor irá cessar, que a lágrima irá ser enxugada, que as injustiças serão reparadas, que o mal será retido para sempre? É esse o momento, Senhor? Essa é uma pergunta que, não com tanta intensidade, mas em vários momentos, Jesus percebeu na multidão que o cercava. O Sermão do Monte, de onde é esse texto que nós lemos, ele começa exatamente com um olhar de Jesus sobre a multidão. É dito que Jesus, quando chega até Jerusalém, ele olha para a cidade e chora. Ele chora sobre a cidade, ele chora por causa da cidade, ele se compadece com a cidade. O olhar de Jesus sobre as multidões, sobre as pessoas que o cercavam, sobre os carentes, sobre os famintos, os injustiçados, movia Jesus a fazer alguma coisa. E esse texto, que vai começar lá no capítulo 5, ele começa com um olhar de Jesus para a multidão. E ele observa nessa multidão uma necessidade a qual ele começa a tentar ajudar, dizendo: vocês são felizes. Pode parecer estranho, né? Seria como se Jesus dissesse para mim e para você agora, que está em pandemia, está fazendo isolamento, o seguinte: olha, vocês são felizes por estar passando por isso tudo. Estranho, né? Se Jesus falasse isso com a gente, acho que a gente ia ficar um pouquinho bravo com ele, né? Até a gente entender o que ele estava querendo dizer, a gente ia ficar um pouquinho bravo. Mas ele disse: olha, vocês que estão passando por isso tudo, vocês são felizes. E ele, contrariando as lógicas, vai dizendo que felicidade é diferente daquilo que eles estavam buscando. Felizes são os perseguidos, felizes são os famintos, os que têm sede de justiça, felizes os pobres. Olha que lógica distinta de tudo. Jesus tenta buscar dentro daquelas almas algum ponto de contato que ainda caiba uma semente da esperança, que ainda possa germinar uma semente de esperança. E ele vai dizendo muitas coisas, e ele começa dizendo: olha, foi dito para vocês, mas eu vou dizer algo diferente. E ele vai dando novas direções, mais humanizadas a respeito da vida, até que ele chega nesse texto que a gente leu. Geralmente esse texto é trabalhado sem explorar o verso 24, já se vai para o verso 25, mas eu preferi começar no verso 24 exatamente por causa do tempo que a gente está vivendo. Jesus coloca um olhar sobre aquelas pessoas e, sem que elas dissessem nada, ele detecta nelas ansiedade pelo tempo que elas estavam vivendo. E no verso 24 ele fala: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês vão ter que chegar num ponto da vida de vocês que vocês vão ter que escolher entre o amor ou entre o ódio. Vocês vão escolher entre a devoção ou o desprezo da vida. Vocês vão ter que escolher entre servir a Deus e servir as riquezas. Jesus não está fazendo apologia à pobreza. Jesus está fazendo simplesmente uma crítica ao acúmulo irrestrito de dinheiro que levam boa parte da nossa vida para acontecer. É exatamente tentando preservar a vida dessas pessoas que Jesus diz: olha, vocês não podem gastar a vida de vocês juntando as coisas. Vocês perdem tempo demais por isso.
E ele começa então no verso 25 dizendo: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andem ansiosos pela vossa vida. Não fiquem ansiosos pelo comer, pelo beber e pelo vestir. Peraí, ele começou falando de riqueza. Ok, a coisa na riqueza que é supérfluo. Eu e você não precisamos de uma lancha, não precisamos de um jet ski. É legal, deve ser muito legal, eu nunca andei, mas deve ser muito barato andar naquele negócio. Pilotar um jet ski. Mas isso é supérfluo na vida. Ninguém morre por falta de um jet ski. Ele pega essas coisas das riquezas e fala que a gente não deve se apegar a elas, mas agora ele traz para um âmbito existencial muito básico. Jesus agora, ele primeiro condena, dizendo que é antagônico a Deus a riqueza, mas agora ele traz para um nível muito básico da existência para dizer: olha, não gastem o tempo de vocês ficando ansiosos por causa do básico: comer, beber e vestir. O básico para a existência é estar coberto do frio, alimentado e hidratado. Todo ser humano nessa condição, ele consegue correr atrás das demais coisas. Ele consegue ir atrás das outras coisas. E Jesus agora começa o texto dizendo que essas necessidades básicas da vida não deveriam ser motivo pelos quais nós deveríamos ficar ansiosos. Não é motivo para a gente ficar ansioso as coisas básicas da vida. Certa vez o pastor Billy Graham disse o seguinte, que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. É certo que muitas vezes fazemos isso. Nós nos concentramos em coisas menores, a nossa esperança. Por exemplo, olha, se eu não voltar rápido para o trabalho, em breve não vou ter dinheiro agora na pandemia. Se o comércio não voltar rápido, em breve os governos não terão como nos sustentar com esses R$600 que estão dando. Se o mundo não voltar rápido, as empresas irão quebrar. Se não voltar rápido, as escolas irão quebrar. Se não voltar rápido, e por aí vai. Em que temos colocado a nossa esperança? Jesus, seguindo o texto, falando para gente, para pessoas como nós, ele diz o seguinte: olha, não vale a vida mais do que essas coisas, mais do que... A vida não vale mais do que o alimento, e o corpo em si não vale muito mais do que a veste. Jesus está chamando a reflexão seguinte: mais básico do que o comer, o beber e o vestir é a própria vida. De que a vida é o centro da existência e que ela tem que ser preservada ao máximo. De que nós temos todos que lutar para a permanência da vida. E é comum que no decorrer da vida, enquanto a gente aguarda essa chegada plena do reino, sabe? Aquela que eu disse que lá depois, quando Jesus estiver sendo assunto aos céus, os seus discípulos vão perguntar para ele, porque ele veio e inaugurou o reino. E um dia ele há de voltar para completar esse reino. E de que entre aquele dia e aquele dia que há de vir, nesse tempo a gente se ocupe muito enchendo a nossa vida, entregando a nossa vida numa disputa pelo um sucesso profissional. Eu sei que nesse momento é muito raso falar de sucesso profissional, as pessoas estão tentando pelo menos sobreviver. Mas o chamado de Jesus nesse texto está nos convocando a colocarmos a existência humana acima do dinheiro. Não temos que voltar para salvar CNPJs, como disseram por aí. Tá uma luta, né? Será que a gente vai salvar CNPJ ou CPF, né? Como se
Como se um CNPJ existisse se não houvesse CPFs para poder fazer compras, né? Fato é, meus queridos irmãos e irmãs, que nesses tempos de pandemia nós precisamos de refletir com muita calma, não deixar sermos tragados pelas ansiedades e colocarmos à frente da vida coisas que são menos importantes. Tem muita coisa importante que estão chamando a atenção, mas nenhuma delas é maior do que a vida. Nenhuma reabertura de comércio, de igreja. Tem igreja aberta nesse tempo. Nós estamos nos reunindo virtualmente, mas tem igreja aberta. A gente precisa fazer com que essa leitura de Jesus se conecte com outros textos para a gente compreender o que o Mestre quis nos dizer. Bem antes dele, no livro do Eclesiastes, a gente aprende o seguinte: olha, que proveito tem um homem do seu trabalho que faz debaixo do sol? Tudo isso, no final das contas, é correr atrás do vento. A poesia sagrada da nossa Bíblia Sagrada, ela nos convida a refletir sobre o que realmente tem importância. E esse mesmo Salomão foi descrito aqui por Jesus no texto, o escritor possível, né? Possível autor do Eclesiastes, o Coelete. Ele foi descrito por Jesus como alguém que se vestiu com menos beleza, com beleza inferior aos lírios do campo. Os lírios vestiram-se melhor do que Salomão. Olha o que Jesus está dizendo para a gente nesse texto. Sabe, os lírios do campo, a flor que amanhã vai estar morta, que dura pouco, as coisas efêmeras. Deus cuida dessas pequenas coisas passageiras. Deus cuida da formiguinha. Por que não vai cuidar da gente? Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria muito que a gente fizesse um esforço enorme nesse tempo de pandemia para lembrarmos que o Senhor cuida da gente. De que assim como Ele cuidou no passado, Ele vai continuar cuidando da gente. Assim como Ele cuidou dessas aves, como diz a poesia narrada por Jesus, dos lírios, dos pássaros que não ajuntam em celeiros, Ele há de cuidar da gente. E de que a felicidade real precisa ser centralizada e buscada em outro lugar. O Salmo de número 128 nos lembra que uma pessoa feliz mesmo é aquela que tem a família ao redor da mesa. Uma mesa cheia de filhos, uma esposa que dê filhos, um homem que dê filhos à esposa, uma mesa cheia. Família é o verdadeiro bem que precisa ser preservado nesse tempo de pandemia. E para cuidar bem dos nossos, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos estar bem da nossa mente, com o nosso espírito, não nos entregando às ansiedades que esse tempo coloca sobre a gente. Precisamos sim fazer o que o próprio Eclesiastes vai dizer para a gente. Capítulo 9, verso 9. Aproveitar a vida com a mulher que amamos, com o homem que amamos, com as pessoas que amamos. E para aproveitar essa vida, a gente precisa se desprender do supérfluo. Não pensar que a gente está perdendo para os estudantes que não estão estudando agora, né? Os universitários que estão trancados nas suas matrículas, você não está perdendo um semestre, um ano. Você está se preservando e preservando a sua vida para aqueles que te amam e que você também ama. E isso tem mais valor do que juntar dinheiro. Isso tem mais valor do que conquistas individuais. Essas conquistas que preservamos ao cuidarmos da nossa vida e dos nossos e de todos é uma conquista coletiva.
As conquistas coletivas precisam estar em primeiro lugar. Porque a conquista coletiva não permite que eu me sobressaia sobre os demais. Eu citei isso uma vez que falei desse sermão, que naquele filme, Na Natureza Selvagem, um jovem sai pelo mundo procurando uma felicidade longe do mundo consumista, capitalista. E um dia, lendo Fyodor Dostoiévski, ele chega à conclusão que só existe felicidade mesmo quando a vida é compartilhada, quando nós abrimos uma boa garrafa e compartilhamos com quem amamos o líquido que assim desejamos. Seja um bom vinho, uma boa cerveja, um bom refrigerante, ou um suco, ou uma água saborizada. Mas se colocamos isso à disposição de quem amamos numa mesa, estamos tendo a verdadeira felicidade. E isso, a ansiedade nenhuma pode tomar da gente. Às vezes nós precisamos parar nesse momento agora de pandemia e fazermos uma auto-reflexão. Será que temos buscado demais as nossas conquistas pessoais? E essas conquistas pessoais fazem com que, nesse tempo de pandemia, nós nos tornemos egoístas e queremos a qualquer custo que esse tempo passe, ou que as pessoas voltem a trabalhar, que os ônibus se lotem, que as ruas se encham, que o comércio se revigore, que a bolsa de valores volte a ter as suas altas. Esse texto está falando para mim, mas eu sei que fala para muita gente que nesse momento está pedindo para as pessoas voltarem aos seus trabalhos. No verso 30, o texto nos diz que o Senhor cuidará de nós no amanhã. No verso de número 33 desse texto, nos é lembrado que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O reino dos céus, como foi muito bem descrito por Jesus nos evangelhos, nada mais é do que uma festa para todos e com todos. Não é uma festa de indivíduos, não é uma festa de CNPJs, é uma festa de muitos CPFs reunidos, felizes, festejando, se alegrando, se fartando, dançando, aproveitando a vida que Deus dá. O reino de Deus é isso, é um cuidado coletivo de todos. É o abrir mão das individualidades em prol do coletivo. A luta dos cristãos pelos bens materiais precisa ser uma luta do coletivo. É em prol do coletivo que a gente tem que estar lutando e não das individualidades. Se tem uma coisa ruim advinda da reforma protestante é que alguns compreenderam ela de um jeito equivocado. E que a nossa tradição reformada tenta resgatar isso a passos de formiga, mas tenta. A salvação não é individual. A salvação é coletiva. A salvação é de uma família, e de uma família de fé começada em Abraão e chegada até nós através da adoção. O texto vai falar o seguinte, porque Mateus está escrevendo para judeus e ele faz a comparação com gentios, gentios entendidos no texto como aqueles que não têm esperança em Deus. Quem preocupa demais com essas coisas, com ganhar dinheiro, é gente que não tem esperança em Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria muito que na leitura desse texto a gente encaminhasse a nossa reflexão, agora que está encerrando, para o seguinte: creia em Deus, tenha esperança em Deus, esse período vai passar, o Senhor irá cuidar de nós, tudo isso vai passar. Por ora,
O único jeito que a gente tem, de verdade, de não sermos consumidos pela ansiedade é manter os nossos olhos na cruz do Calvário, sabendo que aquele símbolo de morte foi convertido por Jesus em símbolo de vida, aquele símbolo de maldição em símbolo de paz. Que a paz do Senhor entre no seu coração e te ajude a caminhar nesses dias de pandemia, trazendo muita esperança e renovando as suas forças para ajudar a construir esse reino que Deus espera que nós construamos, preservando todas as coletividades, todas elas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom, após essa palavra impactante, desafiadora, que o reverendo Felipe partilhou conosco nessa manhã, eu gostaria muito de te convidar à oração. Que Deus, presente na sua casa, presente na minha casa, presente conosco, Ele possa nos conduzir, que o Espírito dele nos conduza, e de maneira muito especial, quando nós então, juntos e juntas, repetimos as palavras que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, nosso amigo, Jesus Cristo nos ensinou dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe, Senhor, as nossas dívidas, de modo maior, com que temos perdoado aqueles que nos devem. E não, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Recebamos então, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção dessa manhã dominical. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, consolo e santa comunhão, mesmo que ela aqui entre nós seja virtual, mas ela é real, intensa e verdadeira pelo Santo Espírito aí na sua casa. Que seja sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa, a sua família, sobre os seus, sobre as famílias da nossa comunidade de fé, sobre a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, sobre todas as igrejas cristãs espalhadas na face da terra e, de maneira muito especial, sobre toda a humanidade tão carente, tão necessitada de Deus. Assim, caminhamos para a vida, entendendo que agora, nesse tempo comum, o desafio que a gente tem é de assimilarmos Cristo. É o corpo e o sangue que nos alimenta, que nos transforma e que faz de nós indivíduos que amem, indivíduos generosos. Assim, porque Deus vive em nós. Assim, vivamos com amor e com generosidade. Boa semana para você, Deus te abençoe. Já estou aí animado para essa semana, né? E eu espero te ver quarta noite, quinta noite e também domingo de manhã e de noite nos nossos encontros virtuais. Qualquer necessidade, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com um dos nossos pastores. Nós estamos aqui, eu sei que é difícil, né? Mas até algumas visitinhas aí eu já consegui fazer sem entrar na casa, né? Cheguei na porta, dei um oi de longe assim. Isso aí a gente consegue fazer para ver como é que está passando. Se você quiser uma visita dessa, me dá um toquezinho que eu vou aí, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe, que a graça de Deus seja sempre abundante sobre todos nós.